Este é o canal Caminhos do Pensamento, meu nome é Rafael. E aí pessoal, tudo bem? Me diz uma coisa, será que o veganismo entrega o que promete? Será que o veganismo realmente é uma forma de reduzir o sofrimento no mundo, fazer que ele seja mais justo, né? Fazer que os animais não sofram a exploração por parte do Homo sapiens malvadão? Ou será que é um movimento de gente hipócrita, de gente endinheirada, que quer até perturbar, né, a vida da pessoa que não tem recursos para pagar um nutricionista, uma pessoa que não tem dinheiro para fazer as substituições alimentares devidamente e que acaba, portanto, dando um tiro ao contrário daquele que deseja, entregando-nos um mundo tão injusto quanto ou ainda pior. Pessoal, o veganismo não é a ideologia do futuro, não. O veganismo é o futuro das ideologias, todas elas, políticas, sociais, religiosas, filosóficas, toda ideologia terá que aceitar o fato de que o planeta tem recursos escassos e esses recursos serão destruídos se nós continuarmos da forma como estamos hoje. O planeta não vai aguentar se a gente continuar com essa indústria agropecuarista. Nós estamos destruindo o nosso solo, nós estamos destruindo a nossa fonte de água potável, nós estamos fazendo que o ar fique cada vez mais poluído. E a saída necessária para isso passa sim em minimizar ao máximo possível o uso desses alimentos de origem animal, porque os alimentos de origem vegetal são, em regra, mais sustentáveis. Eu sei que eles também causam degradação, eu sei que eles também causam destruição, mas em níveis menores, em níveis mais equilibrados, pessoal. E dependendo do alimento, dependendo da forma como ele é plantado, colhido, cultivado, trabalhado, a gente consegue fazer esse manejo de uma forma sustentável, ao contrário do que se dá com a agropecuária. Você já parou para pensar na quantidade imensa de bois que nós temos, na quantidade imensa de terras que é necessária para que esses bois possam ser criados? Você já parou para pensar no que é o próprio uso que se faz desses animais como se fossem coisas? Quando você insemina uma fêmea artificialmente, mesmo ela não querendo, você força que ela tenha aquele filhote e depois você retira o filhote dela e ela fica dias chorando, revelando tristeza, e o bezerrinho também fica chorando durante dias, pessoal. Qualquer ser senciente que observe essa cena é induzido necessariamente a acreditar que essa situação é a mesma que ocorre com ele mesmo quando ele sofre uma perda, ou seja, é uma sensação horrível de tristeza. E qualquer ser senciente sabe que o sofrimento é algo indesejado, ele não quer sofrer, ele foge do sofrimento, ele não deseja que alguém use ele como se fosse um objeto, como se fosse uma coisa. Portanto, quando ele age com outro senciente como se ele fosse um objeto, como se ele fosse uma coisa, ele está na prática negando a qualidade deste ser enquanto senciente. Ele está agindo com este ser como se ele pudesse ser tratado como um meio para satisfazer o seu desejo circunstancial, para satisfazer o seu desejo efêmero, o seu desejo que não serve de norte, que não serve de base para a conduta de uma pessoa que age de forma objetivamente justificada. A objetividade tem a ver com razão, tem a ver com lógica, tem a ver com abstração e não com um desejo pessoal, imediato, particular, porque essas coisas não servem de parâmetro para uma conduta universalizável, uma conduta cujos efeitos são desejados, são recomendados. Quando você trata um animal como se fosse uma coisa, quando você explora ele, quando você mata ele contra a sua vontade para consumir a sua carne, sem necessidade disso,
Porque hoje nós já conseguimos viver sem isso, pessoal. Mas quando você faz isso por puro capricho, você está mostrando na prática, com a sua conduta, que você considera essa conduta correta, adequada. Você está dando um sinal, ainda que inconsciente, para todos os outros seres sencientes. Isso é uma contradição. Sabe por quê? Porque você mesmo é tão senciente quanto aquele ser bovino, quanto aquela galinha, quanto, enfim, o porco, o peixe. Todos eles, ainda que não tenham poderes tão elevados quanto os nossos, intelectualmente falando, mas eles são seres portadores de um nível de consciência e de um nível de sensibilidade, assim como nós. Então eles se igualam a nós nesse quesito. Ora, o que você faria se surgisse uma espécie mais avançada que a nossa, uma espécie muito superior a nós em todos os quesitos e nos tratasse dessa forma, né? Será que você aceitaria de boa isso? Ou será que você buscaria fugir da situação e até argumentar, se você conseguisse entrar em contato de algum modo com estes seres, né? De modo a se fazer compreender, você tentaria arrumar algum argumento para mostrar para eles que eles não devem fazer isso, que não é recomendável fazer isso, que não é, enfim, desejável, né? Não subjetivamente, concretamente, mas assim, não é desejável a priori que um ser senciente trate o outro como se fosse uma coisa, né? A resposta é evidente, pessoal. Então, veja, o veganismo não promete um jardim do Éden na Terra, né? O veganismo não promete que nós vamos ter um mundo sem sofrimento. Ele diz apenas que é possível, aqui e agora, reduzir este sofrimento na medida do possível e do praticável, bastando que a gente faça alguns ajustes na nossa conduta. Ele diz respeito não ao que você deve fazer, e sim ao que você não deve fazer. Você não deve consumir produtos cuja produção tenha sido feita com base na exploração de um ser senciente. Isso inclui dispensar a carne, o leite e todos os seus derivados, ovos e seus derivados, couro, né? Exige você dispensar rodeio, vaquejada, rinhas de galo, etc. Qualquer tipo de atividade que envolva o uso de um animal de modo contrário à vontade deste ser, a não ser que seja necessário para que você mantenha a sua vida ou a sua saúde, né? Se você se acostumou durante décadas a fazer essas coisas, não quer dizer que isso seja necessário. Significa apenas que você se adequou a um determinado estilo. Assim como há alguns séculos, a maioria das pessoas achava supernatural você escravizar um ser humano, você não permitir que esse ser humano tivesse uma vida independente, baseada nas suas próprias escolhas, que ele buscasse um serviço por conta própria, que ele abrisse o seu negócio. Não, este ser tinha que ficar ali eternamente trabalhando para aquela pessoa que pagou por ele para outra pessoa. Ora, isso não tem coerência, né? Porque o ser humano não é um objeto. O ser humano tem desejos, ele busca sua felicidade, né? Ele tem propensões além daquilo que se dá ali. Então ele não é uma coisa, ele não é um objeto, ele é alguém. Ele é um sujeito, né? E portanto ele deve ser tratado de forma moral, né? De uma forma ética. E os animais também, pessoal, eles estão neste patamar, não porque eles sejam iguais a nós em todos os sentidos, mas porque eles se igualam nesse aspecto específico da ciência. E quando você abre mão de alimentos de origem animal, você já está reduzindo o sofrimento, não simbolicamente, mas efetivamente, concretamente, eficazmente. Quando você deixa de consumir aquele produto, você está dando um sinal para o mercado. Você está deixando de financiar aquele produto e o mercado está conferindo na prática a diminuição da demanda. E aí, qual é a tendência natural? Ele passar a oferecer o outro produto, o produto que está sendo buscado, que é um produto que não tem origem animal.
né? É assim que o mercado funciona. O mercado funciona com base no comportamento do consumidor, com base naquilo que é exigido e buscado pelos clientes, ok? Então, isso é uma coisa muito evidente. O veganismo já nos dá nas nossas mãos aquilo que nós desejamos. Quando eu deixo de consumir ovos, leite, carne, etc., quando eu deixo de me vestir de couro, eu já estou colaborando para esse futuro que eu desejo. E ainda que ninguém mais faça isso, ainda que eu seja o único vegano na face da terra, está valendo a pena aqui e agora eu deixar de colaborar com isso. Quando eu compro um produto que veio de origem animal, eu estou falando silenciosamente: fornecedor, eu gosto disso, eu aprovo isso, eu quero que isso esteja disponível nas próximas vezes para mim. E é isso o que o mercado faz sempre que alguém compra algum produto. Tá bom, pessoal? Por hoje era isso, até a próxima.